Boa tarde, sou o professor Gilbert e vou ministrar uma aula online para a turma de enfermagem O, de sábado à tarde, sobre saúde pública, certo? E começando aqui, nós temos uma história da saúde pública no Brasil nos primórdios do surgimento antes de ter o SUS, né? Que era uma diversidade racial que, com a chegada dos portugueses à terra de Santa Cruz, um mundo novo que era desafiado por relação com as enfermidades, porque eles eram da Europa, quando estavam colonizando o Brasil. Isso acontecia que eles eram um acontecimento diferente, era desafiante e não sabia nada que poderia acontecer aqui. Então, com isso, teve uma diversidade muito grande na formação e um modelo de atenção de saúde que eles queriam fazer no Brasil naquele tempo. Essa diversidade que tinha no Brasil, no tempo da sua colonização, possibilitava um leque de opções de instrumentos, de tratamentos, de modos diferentes com que eles tinham lá na Europa, né? Porque os índios que foram colonizados posteriormente, né? E depois junto com os negros, eles tinham outras culturas, né? Que a partir dessas culturas, eles ofereciam uns processos de tratamento bem diferente do que eles tinham trazido da Europa, que eram como assim, por exemplo, os índios e os negros, eles tinham como assim as rezas, os feitiços, né? Plantas que eles tinham, achavam no mato, faziam chás, batiam em pilões para poder fazer o sumo, né, da casca, e também aquelas ervas nativas que eles encontravam em paus, em beira de brejo, tudinho. Tudo isso eram métodos de tratamento, né? De tratamento que eles tinham para poder resolver o problema de saúde pública, né? Mas mesmo assim, eles tinham algumas técnicas foram introduzidas por eles, né? Que eles tinham, não eram tão evoluídas, porque quando a época da colonização era bem diferente, mas com a vinda da família real nos primeiros anos de exploração, a saúde desde aquele tempo já era vamos dizer assim, um mito, né? Uma coisa que para poder resolver, que até hoje a saúde pública no Brasil ela é defeituosa, ela tem as suas falhas, né? Vamos dizer assim, que ninguém consegue acertar, porque se o SUS no Brasil para o mundo é o melhor plano de saúde que existe no mundo, porque as pessoas vão ao médico, são atendidas, são medicadas e ainda pega a medicação de graça, ainda tem a realização dos exames também que são feitos de graça. Tudo isso daí é feito pelo SUS, o governo que paga. E ainda mais tem caso de internação, tem leito e tem operação. E em outros países isso não tem, às vezes só tem a metade. Às vezes nem isso não tem. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você não tiver um plano de saúde ou dinheiro, você não trata. Por quê? Lá é tudo particular, tudo particular. Tem os hospitais de primeira assistência. Chega lá, tal, aconteceu um problema, tal, você tem que fazer o tratamento. Da hora do tratamento, dali para ali, já é tudo pago. Não tem essas coisas tudo de graça que é no Brasil, não. No governo de Rodrigues Alves, que foi no ano de 1902, foram tomadas algumas medidas importantes, algumas drásticas, né, que não eram aceitas por as pessoas, mas que representavam um avanço ao combate de epidemias naquela época, as quais se espalhavam facilmente pela cidade. Nasceu um código, elaborado naquela época, um código sanitário que previa a desinfecção, inclusive das casas. As equipes de saúde saíam dos seus hospitais, iam para as residências para saber onde é que estavam os pontos, para poder descobrir os pontos de infecções, para evitar as epidemias, né? Porque naquela época o arrasamento de edificações, né, que como eles estavam começando a expansão de moradias na cidade, eram considerados muito nocivo a epidemia para algumas doenças, né, como a peste bubônica, a febre amarela e a varíola, que a atuação da política sanitária era muito conflituosa.
Aí veio com que Oswaldo Cruz, né, conseguiu êxitos diante de problemas epidemiológicos. Ele colheu informações valiosas para que mais tarde o seu sucessor, que foi o cientista Carlos Chagas, que nós já vamos chegar até lá, ele propôs uma estrutura mais avançada, que mesmo assim naquela época era muito dificultosa, porque devido à falta de dinheiro, às locomoções, os tipos de tratamento, então tudo naquele tempo era mais difícil, porque as instituições de saúde não se organizavam de modelo local, e eram mais de modelos de campanha. As pessoas saíam da cidade e iam tratar as pessoas do interior. Chegava lá no interior, voltava para a cidade. Aí depois foram trocando. Como nas cidades eram feitos postos de saúde e hospitais, aí então o que aconteceu? A demanda ficou maior, não tinha mais como a equipe de campanha sair da cidade para ir fazer o tratamento no interior. O que aconteceu foi que as pessoas do interior vinham para as cidades, de outros interiores vinham para a cidade, e com a população da cidade acarretou, já desde aquele tempo, já tinha sobrecarregado, né? O sistema de saúde já era sobrecarregado, como é até hoje. Então, hoje em dia as políticas públicas de saúde, elas são mais feitas para a população, mais pobres, né? Porque quem tem dinheiro faz um plano de saúde. E mesmo assim, quem tem dinheiro às vezes espera para ser atendido no programa de saúde pública, que é de graça. Por quê? Eles acham que não tem eventualidade nenhuma para poder, porque come bem, veste bem, mora bem, então não tem muito problema com saúde. Qualquer coisinha corre num posto de saúde. Naquela época também constava nessa estratégia sanitária a campanha de vacinação obrigatória, que na época foi uma revolta popular. Ninguém queria ser vacinado com medo de que, quando se vacinavam naquela época, as vacinas não eram tão evoluídas como hoje, né? Não tinha tantos tratamentos, né? Assim, testes. Então o que acontecia? Que ainda hoje acontece. A pessoa recebe o anticorpo, né, de uma vacina para poder se imunizar, mas só que naquele tempo, quando recebiam, as pessoas, algumas adoeciam e até morriam. Então com isso houve uma revolta popular naquele tempo, por causa que ninguém queria tomar a vacina, pelo caráter autoritário e o processo que tinha que ser feito. Quer dizer, você era obrigado a tomar a vacina. As revoltas populares e o surgimento das caixas de pensões que existiam naquele tempo, que eram as CAPs, né? Caixas de aposentadorias e pensões. Em 1923 teve uma revolta popular de movimentos anarquistas e comunistas que propôs a lei que regulamentava as caixas de pensões. Era um marco para a história da Previdência Social, mas naquele tempo não dava certo, porque nem todos queriam aderir, nem todos sabiam qual o procedimento, como ia resultar você aderir àquele programa. Aí no governo Getúlio Vargas, que já foi bem mais à frente, os primeiros institutos de aposentadoria e pensão, que veio nos anos 30, né, foram transformados em instituto de aposentadoria. As principais categorias profissionais que eram beneficiárias, que eram as políticas, né, as do governo, que eram marinheiros, bancários, comerciários e industriários. E os brasileiros que naquela época tinham que colaborar com 15%. Hoje no INSS você colabora só com 8%, que todo mundo já acha muito para não ter uma assistência digna de saúde no Brasil. Aliás, apesar de você ser tratado, você ser medicado, operado, tudo de graça, quando na necessidade, mesmo assim ainda se acha muito 8% do salário para o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é a Previdência Social, para você poder ter um tratamento digno, né? Mas na década de 40, em plena Guerra Mundial, o governo brasileiro, em convênio com o americano, estruturou um serviço especial. Foi um serviço aprimorado, né, que era de saúde pública, que foi criado o SESP, Serviço Social de Serviço Público, né, serviços especiais em serviços públicos.
A situação pela criação desses postos permanentes, que eram postos que antes só tinham nas cidades. Aí começaram a fazer outros postos fora da cidade e em alguns bairros mais distanciados dos hospitais, né? Mas eles não eram só de campanha, iam lá, faziam um atendimento, depois voltavam, não. Já eram postos permanentes de centro de saúde, né? E tinha os postos rurais em algumas regiões perto das cidades. Aí na saúde pública dos anos 50, teve alguns acontecimentos significativos no âmbito da saúde, no período que foi a criação do primeiro ministério exclusivo para tratamento de saúde no Brasil. E teve a reorganização do Serviço de Controle de Endemias, né, que separaram o Serviço de Saúde Pública com o Serviço de Endemias. Tratou de uma política pública de saúde com ênfase na prevenção de doenças transmissíveis, no caso de rubéola, peste bubônica, febre amarela, dentre outras, né? Porque naquele tempo não tinha muito recursos para poder fazer uma vacina em tão pouco tempo. Então as vacinas eram desenvolvidas com 5 anos, e nesse caso aí, as maneiras de tratamento eram as mais rústicas naquele tempo que tinha. Com essa nova configuração de atuação do Estado na saúde pública, resultou um importante instrumento de controle de espaço na circulação dos produtos de trabalho. Quer dizer, melhorando a saúde, tanto o trabalho ficou mais fácil e as pessoas se adoeciam menos, e com isso teve uma produção melhor. Teve também nesse período o avanço que a industrialização no Brasil nacional gerou uma massa operária que deveria ser atendida exclusivamente pelo Ministério da Saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde. Mas tal fato exigiu uma expansão tão rápida nos grandes polos, nos grandes centros brasileiros, tão rápida, que, dada a impossibilidade do Estado suprir as demandas, abriu-se espaço para convênios com empresa. Quer dizer, aí o governo, não tendo condições de tratar toda a população, o que eles faziam? Eles chamavam as empresas que tinham para poder, olha, vamos fazer um conjunto aqui, nós te damos assistência, vocês colocam os médicos e a gente divide a despesa, porque nós não estamos dando conta de tratar todas as pessoas ao mesmo tempo. Porque além de trabalhadores, tem as pessoas rurais, tem as pessoas da rede da cidade urbana que não tinham condições de ser tratado pelo Sistema Único de Saúde. E nessa época também existiam vários equívocos, né? Que quando veio o golpe militar de 64, houve uma piora sensível na saúde pública, porque o Sistema Único de Saúde, com o Ministério, né, do Sistema Único de Saúde, não teve condições, com o golpe militar, teve o corte de verbas, corte de valores. Então, médicos não trabalhavam, não queriam atender porque não recebiam, e os atendimentos também não eram tão como eram antes, porque antes tinha o dinheiro, e depois que aconteceu o golpe militar, houve uma piora da saúde pública. Nessa época, a política de saúde voltou para a expansão de serviços médicos privados, quer dizer, eles davam prioridade para quem tinha condições de pagar, né? Quem tinha condições de pagar, e quem não tinha esperava. E muitas pessoas às vezes morriam de falta de tratamento, né, na época do regime militar. O governo passou a comprar serviços médicos, né, porque não tinha condições de atender. Então o que ele fazia? Você vai trabalhar para mim para poder fazer esse serviço de atendimento médico. E isso fez com que o benefício de trabalhadores em geral foram incorporados aos sistemas de trabalhadores empregados como os autônomos, e isso fez com alguns institutos crescia, né, aumentava superlotação nos hospitais e gerou insatisfação geral. Doenças antes que eram erradicadas, elas voltaram, e as controladas reapareceram em surtos epidêmicos, que no caso, naquele tempo, quando tinha uma epidemia, pessoas morriam, porque não tinham condições mesmo de fazer o tratamento. E esses tratamentos naquela época, para desenvolver uma vacina, era muito demorado. E no caso aí, com esses surtos epidêmicos, houve um aumento da pobreza.
e saneamentos e as políticas de habitação populares ficaram em segundo plano. Quer dizer, o plano de expansão, saúde e moradia não teve, aí desligou. Aí o que acontecia? Acontecia que nessa década aí, as pressões da reforma política de saúde possibilitaram algumas transformações, porque essas transformações, devido à revolta da população, de alguns regimes também que aconteciam, aí o que fizeram? Fizeram elaborar outros sistemas de saúde. No caso, tinha naquele tempo o sistema de saúde médico assistencial, que é o médico que, além de trabalhar no hospital, eram contratados outros médicos que eles faziam uma assistência, vamos dizer assim, particular. Iam para as residências, iam para as casas de idosos. E, então, além de ter o atendimento normal, eles tinham uma assistência médica separada, que era para fazer uma assistência médica com uma previdência elaborada naquele tempo. E outro fator importante que teve foi a repercussão de uma conferência internacional de assistência primária à saúde. O que seria assistência primária à saúde? Seria o atendimento no início da saúde, para descobrir aonde que era o foco, para que não se proliferasse, porque se você tratar a saúde no início, você não tem despesa na parte seguinte, porque você cortando o pé da raiz, pegando no pé da doença, o que acontece? A doença erradica, né? Fica sem alastrar. Entre os sistemas tratados estavam o quê? A participação da comunidade, que a comunidade também vinha até o sistema de saúde para poder participar, para ajudar, porque naquele tempo era mais fácil você pedir uma ajuda. Teve a cooperação entre alguns setores da sociedade, setores de trabalho, setores de cultura, setores educacionais, né, que também ajudavam. E teve os cuidados primários da saúde, que além de ser de forte oposição à privatização, né, dos comércios, e o do comando da Previdência Social. Essas propostas, né, de reformas da saúde naquele tempo, tinham como influência vinda de experiência de países socialistas, né, da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então tinha uma referência de países externos que queriam jogar aqui no Brasil uma assistência de saúde internacional, para ser compatível, uma assistência internacional ser compatível com uma assistência interna no Brasil. Com esse passar de tempo, teve as ações públicas, né, de diversas práticas e socialmente aceitáveis, que as pessoas tinham as ações que aconteciam, os movimentos que alteravam, mudavam a assistência de saúde, e isso foi fazendo com que as pessoas iam aceitando gradativamente os pontos que eram mais críticos, né? Aí veio o processo de redemocratização da saúde no Brasil. O que era o processo de redemocratização? A saúde passava a assumir o sentido mais abrangente, abrangia todas as áreas, né, de condições como habitação, educação, renda per capita, o meio de trabalho, o meio de ambiente onde a pessoa morava, o tipo de transporte, o lazer e a liberdade, além do serviço de saúde e dentro de outras coisas que naquele momento exato estavam num processo de democratizar, liberar para o povo um processo de saúde mais adequado, que era naquela época o Sistema Nacional de Programa de Interiorização. Havia feito um conselho administrativo para poder melhorar ainda mais. Mas como havia uma guerra política, né, que toma lá da cá, naquele tempo já existia, as coisas não iam desenvolvendo normalmente, porque o processo de redemocratização, que tinha emprego, lazer e liberdade, às vezes só tinha o ambiente de trabalho, o transporte e o lazer. Quer dizer, você saía de casa, ia para o trabalho, tinha o transporte para ir para o trabalho e para casa e ficava em casa. Quer dizer, a liberdade que você tinha, se você estava doente, não tinha onde tratar, você não podia ter uma liberdade normal com a família, porque quando a pessoa está doente, não pode fazer passear, fazer qualquer coisa. E com isso revelou uma estratégia muito importante
para a universalização do direito à saúde. É o que nós vamos ver lá na frente, que nós temos aqui um outro marco da terceira conferência, que a primeira foi em 1950 e a terceira foi em 1966, que coroava vários estudos para a criação do sistema de saúde. Com a ditadura militar iniciada no ano de 64, sepultou a proposta de poucos para os projetos de privatização, que vale que nas regiões mais pobres, né, que no caso foi fundada a Fundação CESP, que era para atender essas pessoas mais pobres, e não se implantou por falta de vontade política, e sim por causa da ditadura. E daí vieram os movimentos populares, que em primeiro lugar o cidadão politizava bairros periféricos, né, bairros da cidade, principalmente nas grandes cidades, Rio, São Paulo, Salvador, e tinha cobertura de saúde, que vivia consequência de ser pessoas que não estavam cadastradas para poder trabalhar, para poder ter a saúde digna. Aí veio as universidades, né? Com as universidades, o que ficou mais definido na legislação foi o seguinte: ainda que nem tudo fosse absorvido pelos constituintes no processo do Sistema Único de Saúde, os pontos principais assim foram: faltou principalmente uma melhor definição proposta de financiamento do sistema. A discussão continuou, pois nem todas as questões eram prontamente absorvidas. Então, quer dizer, todos tinham ideias, mas como eram muitas, alguns não queriam e outros aceitavam. Então, quer dizer, tinha sempre aquele quero, não quero, vai acontecer e não vai. Isso daqui foi uma breve aula do sistema das políticas públicas do Brasil em saúde pública, e vou encerrar a aula agora, porque depois tem mais para poder mostrar para vocês. Obrigado pela atenção. Professor Gil, te desliga aqui um momento agora. Muito obrigado.